Entendeu? Eu tava lá dizendo, fora Dilma, quando tirar ela, depois é só tirar o restante. Tenho vergonha disso? Tenho. Devo, não nego, pago quando puder. A eleição próxima tá aí, vamos tentar resolver. Mas eu fui essa pessoa e hoje eu não concordo. Hoje eu acho que foi um golpe. Hoje, na minha não tão humilde opinião assim, eu olho em volta e penso, meu Deus, como eu não vi isso acontecendo. Então, eu também quero me dar essa oportunidade de mudar, dar essa oportunidade ao outro de mudar. Sim. A arte é sobre essa descoberta, é sobre as imperfeições que você descobre no meio do caminho e que você resolve manter. E é para ter essa liberdade, assim, sabe? Se não tiver essa liberdade, aí é mais fácil de ser manipulado. É como na época da ditadura não se poder ter o ensino de filosofia e sociologia nas escolas. Obviamente, porque quem não questiona é mais fácil de manipular. Então, se a gente conseguir refletir sobre isso, talvez as coisas melhorem, assim, sabe? Eu tenho passado um momento muito assim. Eu tenho, inclusive, um amigo na música que a gente tem uma opinião muito diferente, assim, sabe? Uma opinião política, ideológica, muito diferente, que é o Amado Batista. E que eu amo de paixão. Ele sabe que ele é o amorzão da minha vida e, meu, é muito amor na nossa relação. Então, eu tenho a liberdade de dizer para ele que eu penso assim, assim, assim. Olha, eu não concordo, olha, veja bem minha história, olha, eu também dependi desses projetos sociais, eu também fui... eu fiz parte de uma família que dependeu do Bolsa Família, que dependeu do ProUni, que dependeu, sabe? Então, eu tento explicar, obviamente, segundo aquilo que eu sou, porque a gente não vê aquilo que a gente quer, a gente vê aquilo que a gente é. Então... Refletido no nos outro, ideais de outras pessoas. Exato. Então, eu ali enxergando qual é essa minha experiência, eu esboço para ele qual é a minha opinião. E vocês têm uma conversa E saudável. ele, na opinião dele, segundo a vivência dele, ele me diz, não, porque olha só o que aconteceu comigo, porque olha só no meu tempo, porque olha só não sei o quê. E eu preciso concordar com ele? Não. E ele precisa concordar comigo? Não. Mas que bênção a gente conseguir conversar a respeito. Nossa, nem fala. Porque eu perdi tantos parentes, eu perdi tantos amigos e, por fim das contas, eu só queria falar sobre, eu só queria entender, eu só queria conversar. Mas naquela vontade de... Porque a gente tem esse lance... Assim, a gente só não tem muita coragem de falar, mas a gente tem essa coisa de querer ouvir do outro, não a opinião do outro, mas a nossa opinião saindo da boca do outro. Com certeza. Né? E todo mundo é assim. Se disser que não é, tipo, mais uma vez aí, a gente mentindo. Mas é assim. Então, eu também queria que ele dissesse pra mim, é isso, Kel, eu concordo, e vamos lá, e pela arte, e pela cultura do nosso país, e, sabe? E pelas nossas crianças, e pela ciência, mas eu preciso também fazer um exercício de empatia, que essa palavra é muito bonita, a gente adora usar, mas é muito difícil ter empatia, porque para ter empatia por alguém, eu tenho que me esvaziar de mim. E é muito difícil me esvaziar da minha opinião para contemplar a opinião dos outros. Então, é preciso exercitar. Né? E você cresceu num lar em que seus pais faziam muito isso. Exatamente. Né? E assim, eu cresci num lar evangélico, cristão. Eu sou uma pessoa bissexual. Eu sempre me tratei com essa liberdade de ser. Eu sempre me tratei com essa liberdade de amar. E eu vivi diante da religião que também sufoca, que também promove o machismo, colocando a mulher como propriedade de um homem. Então, apenas o homem é a glória de Deus e a mulher é a glória apenas do homem. Mil coisas distorcidas. Eu também vivi a homofobia, eu também vivi o racismo, porque, sim, a igreja também ela pode estar para o racismo, justificando com histórias dentro da Bíblia, interpretações, como a gente já viu diversos líderes religiosos fazendo por aí, pregando aquilo que nada tem a ver com o amor, que era para ser o centro de tudo. Mas, enfim, eu também vivi com isso. E aí você me pergunta assim, você tem algum tipo de mágoa da igreja? Você tem algum tipo... Não. Não. Porque eu me escolhi.
eu entendi que aquele Cristo que eu procurava, ele também queria trocar essa ideia comigo, e não só eu com ele. E, sinceramente... Isso não comprometeu a sua fé. Porque, olha só, hoje como mãe, eu posso te dizer uma frase que resume a minha relação com Deus, que é o seguinte: se Deus não pudesse ser uma mãe melhor do que eu não quero acreditar nele. Aí eu ouço que ele é pai, ele não sei o quê. Eu entendo essa simbologia. Mas e aí, ele é um pai carrasco? Ele é um pai que apenas pune? Ele não é um pai que incentiva o cuidado com a saúde mental? Ele não é um pai que incentiva o autoconhecimento, nem a liberdade e a expressão do ser? E que não quer ver a felicidade do seu filho? Ele não quer ver minha felicidade? Ele quer tirar minha liberdade? O que ele quer que eu seja? Alguém que eu não sou? Eu duvido que seja isso. Eu duvido que isso seja Deus. Pois é. Quando eu me separei, eu também tive essa criação dentro da igreja, da católica, mas aquela coisa de primeira comunhão, crisma, grupo de jovens, sabe? Então, eu cresci aí e o grupo de jovens. Então, os meus amigos eram isso. A gente fazia retiro, os amigos e tal. E aí, quando eu me separei, rolou aquele papo de tipo, então aí divorciado não pode comungar. E porque, né, os olhos da igreja, os dogmas, as doutrinas. E aí eu acabei me afastando. E aí uma vez eu estava conversando com um amigo meu, que na época era ministro da Eucaristia, e aí ele estava, enfim, tentando me explicar na questão, tipo assim, mas veja bem, porque o casamento, para a igreja e tudo mais, porque na visão, bababá. Aí eu lembro que eu falei para ele assim, eu era muito, muito nova, mas eu lembro que eu falei para ele assim, olha só, se o meu pai de carne e osso, meu pai que comeu minha mãe, eu nasci, essa pessoa. E aí, paizão? Se esse ser humano... Ela não falou para ele assim. Se esse ser humano, que é um ser humano, tão cheio de qualidades e defeitos quanto qualquer outro ser humano, se esta pessoa, que é meu pai, me ama a ponto de querer que eu seja feliz, separada ou casada, ou com filho ou sem filho, ou sendo humorista ou sendo... Como é que eu posso acreditar que Deus, que é então o amor maior que eu conheço, não quer que eu seja feliz? É exatamente isso. Né? Gente, a então, conta não aí, fecha. Aí então eu tô duvidando do amor dele, então. Se eu fizer isso, então eu tô... Então, veja bem, não é que eu estou matando alguém, não é que eu tô batendo em alguém, não é que eu tô... Cometendo um crime. Depelando cachorro. Não. Eu estou só não querendo mais estar com essa pessoa e agora eu quero estar com outra pessoa. E por isso, ele me odeia. Ele não me considera mais sua filha, ele não... Não, gente. Que não. Deus mimado, né? Não é assim. Não. Então, eu falava... Ou é Deus com não ele, é egoísta. ou também não só vai ser o pai. Tipo, que Deus mimado. Eu só posso ninguém merece. acreditar num Deus amoroso e inteligente. Sim. Só posso acreditar num Deus assim. Não dá pra Exato. não dá pra acreditar num Deus burro. Não dá, Não dá. gente. Não dá, porque... A gente percebe que é a interferência do ser humano. Total. Obviamente. Total. Obviamente, porque o homem precisa que Deus se pareça um pouco mais com ele para que ele possa justificar, então, a sua capacidade de ser mal e corrompido. Então, ao longo do tempo, cada vez mais esse Deus vai se parecendo com esse homem que está no poder. Não é à toa, né, que um cara que nasceu faveladão, lá na PQP, lá em Caná da Galileia, lá não sei o que lá, que ficou na manjedoura. Imagina, um cara puta periférico. Aí, de repente... a gente vê ele como um cara branquinho, do olho azul, super bonitinho, super coxinha, super... Sabe, eu, inclusive, vejo essa imagem que as pessoas trazem do Cristo e eu penso, cara, é um playboy da Zona Sul, né? E não é isso, né? Ele foi um cara que ele nasceu em periferia, ele desafiou o sistema. E ele desafiou o sistema com muita elegância, com muito amor, reunindo pessoas e não separando. Exato. Trazendo comunhão, não discórdia. Um cara tão loucão a ponto de andar com puta, com ladrão, com não sei o que lá. Aí, tipo, de repente, Com os vistos corta, pecadores, né? Corta esse cara aqui, que a gente tá falando da história dele, e cai num cara que, tipo, piscou, pecou, morreu! Não vai pro paraíso. Não vai! Separou, Não serve mais. É. Tipo, mas Deus, e aí? Como é que você mudou tanto assim? O que aconteceu com você, cara? O que te fizeram pra você ter se transformado no cara que era o mais amor, sabe? Pra um cara que nem me ama. Eu me recuso a acreditar nesse Cristo. Só ama quem segue essa Totalmente. listinha aqui, só ama quem segue essa cartilha aqui. Duvido muito. Me recuso a acreditar num Cristo limitado.
Ele é melhor do que a gente, com E- certeza. E, assim, se usa muito certas passagens para justificar algumas atitudes, quando, na verdade, outras passagens como se você nunca errou, atire a primeira pedra. Se você é perfeito, então, você é perfeito? Para condenar a pessoa que vive dessa maneira, você é perfeito? Para dizer quem ama dessa maneira, você é, nossa, o alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Não, não é. Então, assim, olha o seu rabinho, né? E é importante entender também a Bíblia com inteligência, entendendo que ali nós temos fatores culturais, históricos. Então, por exemplo, você vê o cara da igreja falando que você não pode se separar, senão você acabou para Deus. Mas você não vê ele falando das coisas obscuras que aconteciam, sabe? Do tipo, se a sua mulher sair um pouquinho da linha e fizer não sei o quê, você pode matá-la. Se não sei o que lá, você pode tomar como escravo. Se não sei o que lá, você pode fazer, sabe? Porque se você Sim. for procurar, também tem Não, tem até o embasamento lance para do muita, camarão, né? pra muita maldade. Eu e não aí sei eu quem digo ouviu assim, falando outro dia que cara, eu você vi não isso. Você viu também? entende? É isso. Alguém que falou Também assim, não podia comer também não camarão. podia comer camarão. É. Mas você tá comendo teu risoto aí feliz e contente, né? Porque isso você não quer abrir É mão. porque a então- gente pega aquilo que nos que convém, interessa. né? É. Aquela Claro. parte do Deus que é Claro. parecida com a nossa opinião. Sim. E toda aquela coisa absurda que acontecia, né? Que Sim, tipo, sim. você diz, não, isso não pode ser feito. Não, você não pode. Tal. Você simplesmente fala, mas essa parte... Abafa. Enfim, contemple o livro como um todo, entenda o livro como um todo. E aí o que eu acredito? Que você pode absorver aquilo que te fará ser melhor. Passou daí, você teve dúvida? Já não leva pra vida.